Sobre esse tema, vamos conversar agora com o deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que está aqui conosco, e também com o nosso querido Miguel Daúde. Salles, está me ouvindo? Boa noite. Boa noite, estou ouvindo bem, sim. Eu queria que você falasse a sua análise em relação ao que a gente está vivendo hoje, nessas invasões no campo, né? E de que forma o Congresso tem sinalizado a essas situações. Veja, nós vivemos 4 anos de paz no campo. Com o governo do presidente Bolsonaro, o número de invasões caiu drasticamente, para próximo de zero, né? E bastou voltar ao governo do PT, que sempre apoiou, né? Não adianta o ministro Paulo Teixeira ou qualquer outro dizerem que isso foi casos isolados, não é verdade, né? O governo do PT e a esquerda sempre apoiou os movimentos de invasão de propriedade rural e nas cidades também, não é mais só no campo. E isso visa, evidentemente, uma série de coisas, dentre elas o que se provou aqui no estado de São Paulo, que foi a extorsão dos produtores rurais, a utilização desse pretexto de acesso à terra como um mecanismo de extorsão. Essa invasão agora na Bahia, por exemplo, que foi citada agora na reportagem, sob o pretexto de uma propriedade que... Pode continuar. Caiu o sinal. Desculpa, aqui do Ricardo. Não, já estava aqui. Eu só não tenho a sua imagem, Ricardo. Estou ouvindo você, mas não tenho a sua imagem. Você consegue restabelecer o vídeo, por favor? Isso. Estou de volta. Vamos lá, vai lá. Volta. Só para completar. Mas o fato é que essa invasão de agora, sob o argumento de que a fazenda é improdutiva há 20 anos, na verdade, o INCRA, né, as autoridades governamentais, devem eles, se entenderem que é o caso, eu entendo que não, mas se eles entenderem que é o caso, tomar as medidas administrativas para o devido processo e não autorizar um grupo, seja ele qual for, a invadir propriedades, ao fazer o esbulho possessório. Isso é uma coisa inaceitável num país que tem leis, que um grupo se arvore no direito de invadir uma propriedade, ainda que sob o pretexto de uma bandeira social que muitas vezes sequer é verdadeira. Eu diria até que 99% das vezes, a maioria daquele pessoal que está lá não quer a terra. Eles invadem a propriedade, recebem um lote, vende o lote, quando não, na verdade, utiliza a invasão de propriedade para extorquir o proprietário. Portanto, essa situação vergonhosa. Pois é, Daúde, qual a sua pergunta ao nosso convidado hoje? Boa noite. Ricardo, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Ricardo, você está coletando assinaturas para uma CPI, que eu acho que, nesse momento, é oportuna para propor ao Congresso medidas punitivas a esse tipo de agressão que vem ocorrendo no campo. Você acha que há condições de ter assinaturas suficientes para propor essa CPI? Daúde, nós estamos coletando em 3 frentes. Há 3 deputados que subscreveram pedidos de instauração de CPI para as invasões. Aquela, dentre as 3 que foram iniciadas, aquela que tiver o alcance das assinaturas primeiro, será protocolada. Então, amanhã, nós teremos reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, da FPA, para ver qual das 3 está mais avançada e, consequentemente, completar as assinaturas para que ela possa, tomara, eu creio, amanhã já ser protocolada. Qualquer uma das 3. O objeto é muito parecido, e nós não queremos, aqui não há uma discussão de holofote, ou seja, de algum deputado querer ser o pai da criança, quer dizer, ser o autor da CPI. O importante é que haja CPI, o importante é que isso seja investigado, inclusive e principalmente na Bahia, a leniência das autoridades, né? A leniência das autoridades com esse movimento. Eu queria te contar uma história muito rápida. Quando eu era ministro do Meio Ambiente, logo no começo de 2019, nós fomos assinar a concessão do Parque Nacional do Pau-Brasil, lá em Porto Seguro, sul da Bahia. E o MST, junto com o PCO, Partido da Causa Operária, invadiram o parque e depredaram as viaturas na frente dos policiais militares, que não fizeram nada, absolutamente nada. Então, o estado da Bahia tem um histórico de leniência com essas atividades dos grupos de esquerda. E não é à toa que nós estamos assistindo a 4ª invasão, 3 primeiras na semana passada, outra na data de ontem. E lembrando, também é importante lembrar, eu como político estou autorizado a dizer isso, que
os acionistas dessa empresa proprietária das fazendas invadidas na semana passada foram grandes incentivadores do faz o L. Então, a turma fez o L e agora está sentindo o resultado da sua atitude. Está aí o renascimento do MST. Ô Salles, o INCRA diz que tem apenas 2,4 bilhões de reais para ressarcir produtores, né, que tenham terras aí invadidas. E, ao mesmo tempo, só a propriedade de Suzano seriam necessários 50 bilhões de reais, ou seja, 25 vezes a mais. Essa falta de recursos do INCRA certamente vai fazer com que o produtor fique com a faca no pescoço, né? Ou deixa entrar porque o dinheiro não vai ser suficiente para ressarcir essas terras improdutivas, se for o caso? Pois é, a gente assistiu no passado muita gente se aproveitando. Não estou dizendo que é esse caso agora. Estou dizendo que no passado, muita gente se aproveitou dessas invasões para passar a sua propriedade para frente, às vezes a preços até acima do valor de mercado. Acontece que o governo não tem dinheiro para pagar. Então não adianta ele ter a propriedade declarada improdutiva e, portanto, desapropriada e paga, se o governo não paga. Então, esse é um argumento. Por outro lado, vocês sabem melhor do que eu que nas regiões do Brasil que têm efetivamente vocação agrícola, são muito poucas as propriedades, para não dizer quase inexistentes, que são efetivamente improdutivas. A maioria das propriedades são produtivas, até porque a atividade agropecuária ela é rentável, se bem administrada, evidentemente, e as terras têm valor. Então, dizer que a terra está abandonada e improdutiva não é verdade. O que pode acontecer parece ser isso que a reportagem do Canal Rural citou há pouco, que essa propriedade agora da Bahia, por exemplo, estava em processo de inventário e o proprietário, ou a família proprietária naquele momento, pode não estar administrando da forma adequada. Mas, independentemente de estar ou não, o fato é que o direito de propriedade ele é sagrado e ele é protegido na Constituição brasileira. Então, nós precisamos ter uma atitude firme contra invasões de propriedade, tanto no campo quanto nas cidades. Isso é inadmissível. Nenhum país prospera com esse nível de ilegalidade. É preciso ter uma postura muito firme contra isso. Perfeito. Daúde, a gente está com o tempo encerrado, né? Mas eu queria te agradecer pelo convite que você fez ao Ricardo Salles, né? E ele aceitar o nosso convite aqui. E quero que você amarre o assunto aí com a sua análise final, Daúde. Bom, eu tenho uma grande preocupação com essas invasões. O Ricardo colocou muito bem, né, essa questão. A minha preocupação é que, até esse momento, o presidente Lula não se manifestou contrário a estas invasões. E esse abril vermelho que está sendo prometido provavelmente vai acontecer, infelizmente. O produtor rural não merecia essa espada na cabeça, porque hoje a única saída que o Brasil tem de crescimento é pela agropecuária. E, Ricardo, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, viu, Salles, pelo convite aí. Espero que você volte em outra oportunidade, até com um tempo um pouquinho maior, para a gente abordar esse tema tão relevante para o nosso produtor. Boa noite. Um abraço. Valeu. Valeu, Daúde. Boa noite. Boa noite. Valeu.